Irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra em Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 1 ao diante. Vou tomar uma leitura até onde o Senhor colocar no meu coração. Diz assim, Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 1 ao diante. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Durante 7 anos, os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas, que estão nos montes, e cavernas e fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos orientes os atacavam, acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos, pois vinha com seu gado, e com as suas tendas, como uma nuvem de gafanhotos. Era tantos que não se podiam se contar, nem a eles e nem seus camelos. Entravam para destruir a terra. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamou ao Senhor, por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu os tirei do Egito, da casa da servidão. Eu o livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adore os deuses amorreus, em cuja terra estão morando, mas vocês não deram ouvido. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, o que eu acho interessante nessa palavra, como eu acabei de tomar leitura para a tua vida, a Bíblia diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E talvez você se pergunta, o que foi que os filhos de Israel fizeram o que se tornou mal aos olhos do Senhor? Se você tomar leitura, a Bíblia vai dizer que os filhos de Israel começaram a adorar os deuses amorreus. Esse povo começou a idolatrar. E uma coisa que Deus abomina é a idolatria. Aleluia. Eu acho interessante que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aí a Bíblia diz que o Senhor entregou eles nas mãos dos midianitas. Agora percebe-se que Deus entregou nas mãos do adversário. Por quê? Porque eles cometeram o pecado da idolatria. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então por isso que o Senhor entregou nas mãos do inimigo. Aí entenda isso aqui, irmão. Olha que tremendo. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que no momento em que Deus entrega Israel nas mãos dos midianitas, a Bíblia diz que o povo de Israel começaram a fazer cavernas para si. Porque todas as vezes que o povo semeava, os midianitas vinham e destruíam. E eles vinham como nuvens de gafanhotos. Agora entenda isso aqui. Por que a Bíblia relata que os midianitas, eles vinham como nuvem de gafanhotos? Porque gafanhoto, irmão, ele destrói todo tipo de vegetação. Então percebe que no momento que Israel semeava, os midianitas vinham e deixavam Israel debilitado. Agora entenda isso aqui. Olha que tremendo. A Bíblia diz que eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Aí quando Israel semeava, a Bíblia diz que os midianitas não deixavam nada para Israel. Não deixava sustento nenhum. Agora por quê? Porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Você acha que Deus... Eita glória, eu vou falar. Você acha que Deus vai prosperar quem faz o que é mal aos olhos dele? Eita Jesus, vou repetir isso aqui. Você acha que Deus vai... Eita glória a Deus. Você acha que Deus vai deixar prosperar quem faz o que é mal aos olhos dele? É claro que não. A Bíblia diz que quem desobedece alcança a maldição. Aleluia a Deus. Oh glória a Deus. Entenda isso aqui. Aí percebe que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor entregou nas mãos dos midianitas. Aí a Bíblia diz que Israel ficou debilitado. Por quê? Porque os midianitas atacavam eles. Aí eles vão clamar ao Senhor. Agora que interessante. Ficaram debilitados por causa da presença do inimigo. Aí eles foram clamar quem? Ao Senhor. Então percebe. Eita glória. O inimigo vinha e tomava tudo deles. Eles não ficavam com sustento nenhum. Aí eles clamavam quem? A Deus. Eita glória, meus irmãos. Você tem que entender, tem coisas que Deus permite o inimigo se levantar, que é para você clamar a Ele. Aleluia, o inimigo trabalha, filho, a favor de eita, a favor para o nosso bem. Sabia disso? Deus permite o inimigo se levantar, que é para você clamar a Ele. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e que são chamados de acordo com o teu propósito. Percebe que no momento que o inimigo se levantava contra Israel, Israel clamava ao Senhor. Eita glória a Deus, aleluia. Agora cadê que eles clamavam aos deuses que eles serviam? Cadê que eles clamavam ao Deus amorreu? Não, quando o inimigo se levantava, eles clamavam ao Deus verdadeiro. Porque eles reconhecem que só Deus pode tirar eles daquela situação. Aleluia.
Olha que interessante, irmão. No momento em que o inimigo se levantava, o inimigo tomava tudo Israel. A Bíblia diz que Israel não ficava com sustento nenhum. Israel ficou debilitado. Quando Israel fica debilitado, a Bíblia diz que eles vão clamar ao Senhor por causa da presença dos midianitas. Os midianitas é povo adversário do povo de Israel. Então percebe-se que no momento que o povo dos midianitas se atacava Israel, deixava Israel debilitado, sem sustento algum, eles clamavam ao Senhor. Então percebe, Deus entregou na mão do adversário que é para o povo clamar a Ele, para o povo reconhecer que somente Ele é Deus. Aleluia! Quando Deus quer, irmão, Deus trabalha. Eita, glória a Deus! Irmão, quando Deus quer, até o inimigo trabalha para o nosso bem. Sabia disso? Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que em Marcos capítulo 4, versículo 35, Jesus ele vai dizer: vamos passar para o outro lado da margem. Aí a Bíblia diz que levantou-se o temporal de vento. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo na polpa do barco. Aí quando se levanta o temporal, a Bíblia vai dizer que eles vão se levantar e vai até Jesus a falar: mestre, não importa que pereçamos. Aí Jesus se levanta, repreende o vento e o mar, e tudo fica calmo. Agora entenda, quem foi que levantou aquele temporal? Foi o diabo. Porque se você pegar para ler, a Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 5 que do outro lado tinha um endemoniado. Então percebe que Jesus quer chegar do outro lado para libertar o endemoniado. Tem libertação do outro lado. Só que antes de Jesus chegar do outro lado, a Bíblia vai dizer que se levanta o temporal. Quem levantou esse temporal, esse vento contrário, foi o diabo. Só que Jesus se levantou e repreendeu porque o discípulo clamou. Agora entenda, o vento do adversário fez o discípulo clamar quem? A Jesus. Jesus estava no barco excluído. Jesus estava na polpa do barco, dormindo. Os discípulos clamaram por Jesus quando o temporal se levanta. Porque quando Deus quer, Deus permite o inimigo se levantar, que é para você clamar a Ele, rapaz. Aleluia a Deus. Oh, glória a Jesus. Eita, Jeová tremendo. Aleluia a Deus. Oh, glória a Deus. Irmãos, quando Deus quer, Deus usa até o diabo, filho. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que Paulo está na ilha de Malta. E a palavra do Senhor diz que no momento em que Paulo está na ilha de Malta, a Bíblia vai dizer que Paulo pegou um feixe de graveto para jogar na fogueira. Uma víbora prendeu na mão de Paulo. A Bíblia diz que os nativos olharam para Paulo para ver se de repente ele caía como morto ou se viesse a inchar, porque a víbora picou a mão de Paulo. Só que a Bíblia diz que Paulo sacudiu a víbora no fogo, sacudiu a mão e jogou a víbora no fogo. A Bíblia diz que Paulo não sofreu dano nenhum. Agora entenda isso aqui, meu filho. Por que Paulo não sofreu dano nenhum? A cobra picou a mão de Paulo. A cobra era venenosa. Mas por que Paulo não morre? Sabe por quê? Porque Jesus disse: vocês pegarão em serpente e não sofrerão dano nenhum. Agora entenda, não foi Paulo que pegou na cobra, foi a cobra que pegou a mão de Paulo. Agora entenda isso aqui. Jesus disse: vocês pegarão em serpente e não sofrerão dano nenhum. Se beber coisas mortíferas, não morrerão. Agora entenda isso aqui. Não foi Paulo que pegou a cobra, foi a cobra que pegou Paulo. Mas quem foi que disse que a gente vai pegar em serpente e não vai sofrer dano nenhum? Jesus. Só que quem pegou Paulo foi a cobra. Então para Paulo viver o que Jesus disse, a cobra teve que pegar ele. Porque quando Deus quer, Deus usa até o diabo para cumprir aquilo que ele prometeu. Aleluia a Deus. Eita glória, rapaz, tem que entender isso aqui. Rapaz, isso aqui é muito forte. Olha que tremendo, a cobra na Bíblia simboliza o diabo. Porque se você pegar para ler aí em Apocalipse 12, a Bíblia diz que a serpente chamada dragão, o diabo. Então percebe que a cobra simboliza o diabo na Bíblia. Mas uma coisa que eu acho tremendo, percebe que não é Paulo que pega na cobra, é a cobra que pega Paulo. Só que Jesus disse: vocês pegarão a serpente e não sofrerão dano nenhum. Percebe que Paulo não colocou a prova para poder viver aquilo que Jesus disse. Foi a cobra que pegou Paulo para cumprir o que Jesus disse. Porque quando Deus quer, Deus usa até o adversário para cumprir aquilo que ele prometeu, rapaz. Aleluia, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e que são chamados de acordo com o teu propósito, diz a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Eita, glória a Deus. Aí entenda isso aqui. O Senhor entregou Israel nas mãos dos midianitas, porque Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então por isso o Senhor entregou. Quando você faz o que é mal aos olhos de Deus, Deus entrega. Só que tem um porém, irmão. Se você pegar para ler, a Bíblia vai dizer que o povo orou. E quando eles oram, Deus tira da mão do inimigo. Olha que interessante. Eles ficaram 7 anos na mão dos midianitas. Mas a Bíblia diz que quando Israel orou, Deus tirou da mão do inimigo. Olha que interessante, Deus entrega, mas quando você ora, Deus resgata. Aleluia a Deus! Sabe por quê? Porque a oração faz Deus mudar decreto. Aleluia! Você quer ver uma coisa? A Bíblia vai dizer em Isaías capítulo número 38. A Bíblia diz que Ezequias, ele pega uma doença mortal,
E a Bíblia diz que Deus fala para Isaías, vai até Ezequias, fala para ele que ele vai morrer e não escapará, porque a doença que ele pegou é para a morte. Aí a Bíblia diz que Isaías vai. Quando Isaías chega lá, Isaías fala assim para Ezequias, Ezequias, assim diz o Senhor, eis que você morrerá e não escapará, portanto coloca a tua casa em ordem. Aleluia! Agora que interessante, Deus, Ele sempre dá oportunidade para colocar a casa em ordem antes de a morte chegar. Percebe-se que o profeta disse, coloca a tua casa em ordem, porque você morrerá e não escapará. Percebe que antes de a morte chegar, Deus dá oportunidade para consertar a vida. Por quê? Porque Deus não tem prazer na morte de um ímpio. A Bíblia vai dizer, em Ezequiel 33:11, o Senhor disse, eis que não tenho prazer na morte de um ímpio, mas que ele se converta ao Senhor, porque eu não tenho prazer na morte de um ímpio. Aleluia, Deus! Por isso que Deus dá oportunidade para colocar a casa em ordem, rapaz. Aleluia, Deus! Eita, glória, Jesus! Eita, eu vou dar lugar, Jeová! Aleluia, Deus! Eita, glória a Deus! Aí entenda isso aqui. Aí a Bíblia diz que, quando Isaías entrega o recado, a Bíblia diz que Ezequias vira para a parede e começa a orar. E ele começa a chorar. E ele diz, ó Senhor, lembra de quando andei diante de ti com integridade, quando fiz o que era reto aos teus olhos. Lembra, Senhor? Aí a Bíblia diz que ele começa a chorar. Ele começa a orar. E ele chora e ele ora. Aí a Bíblia diz que Deus fala para Isaías, Isaías, volta lá, Isaías. Volta lá e diz para ele que eu vou acrescentar 15 anos na sua vida. Agora entenda isso aqui. O camarada ia morrer, mas porque ele orou, Deus acrescentou vida no lugar da morte. A oração faz Deus mudar decreto, rapaz. Aleluia, Deus. Só tem um modo de fazer Deus voltar atrás. A oração. Aleluia. Oh, glória a Deus. A oração faz Deus mudar decreto. Oh, glória a Deus. Eita, glória. Aleluia, Deus. Eita, Jeová. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aí entenda isso aqui. Deus entregou o povo nas mãos dos midianitas, mas a Bíblia diz que o povo vai orar. Aí Deus vai levantar um profeta, e Deus vai falar assim, eu, Senhor teu Deus, eu tirei da terra do Egito, não adore o Deus dos amorreus, mas vocês não deram ouvido. Agora entenda, sabe por que eles pagaram o preço? Porque não deram ouvido, rapaz. Eita, eu vou falar, Jeová. Tem gente que vai pagar preço nessa vida porque não dá ouvido para a palavra, rapaz. Não está dando credibilidade para aquilo que Deus fala. Continua desobedecendo, porque a consequência é inevitável. Eita, glória a Deus. Entenda isso daqui. Percebe? Eita. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu vou falar tudo, Jesus. Olha que tremendo. Deus disse, vocês não deram ouvido à minha voz. Percebe? Deus falou para esse povo não idolatrar, não adorar o Deus dos amorreus, mas eles não deram ouvido. Por isso que quando eles semeavam na terra, não colhiam nada. Quando você não dá ouvido para a voz de Deus, você não prospera. Não adianta, filho. A Bíblia diz que todo aquele que desobedece à voz de Deus alcança a maldição. Quem desobedece não prospera na vida. Tem gente que está passando o que está passando porque não obedece, porque não dá ouvido para a palavra, rapaz. Eu vou falar, por isso que está levando uma vida miserável, por isso que está levando uma vida estéril. Eu vou falar tudo, Jeová. Eita, glória a Deus, aleluia. Entenda isso aqui. Entenda isso. Olha o que Deus disse. Vocês não deram ouvido à minha voz. Foi eu que tirei vocês do Egito. Mas vocês estão cometendo o pecado da idolatria, adorando ídolos. Eita, Jeová. Aleluia. Eu vou falar tudo, Deus. Tudo que o Senhor me der aqui eu vou falar. Olha que tremendo. Aí percebe que a do pecado, eles não prosperam. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é morte. Agora entenda isso aqui. O povo não prospera porque desobedece. Porque quem desobedece, Deus não faz prosperar. Isso é bíblico, filho. Aí entenda isso. O povo semeava, mas os midianitas vinham, tomava tudo que eles tinham, não deixava nem o jumento e nada que eles tinham. A Bíblia diz que tudo Israel fazia, Israel não prosperava. Os midianitas eram como os devoradores. Aleluia. Quando você desobedece a Deus, a sua vida não vai para frente, filho, sua vida espiritual. Você não tem crescimento. Não adianta, filho, não adianta. Deus não faz prosperar desobediente. Deus, ele não faz obedientes prosperar. Quando você desobedece, você vai levar uma vida estéril. Você vai levar uma vida em terra seca. Não é eu que estou falando, é a Bíblia, filho, está na Bíblia. Percebe que o povo semeava, mas os midianitas vinham e atacavam. A Bíblia diz que eles iam destruindo todo o produto da terra. Não deixava sustento algum para Israel. Olha que interessante. Israel não tinha sustento nenhum. Porque eles semeavam, mas o inimigo vinha e tomava.
Por quê? Porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Agora entenda isso. Aí a Bíblia diz que Deus vai falar com um homem chamado Gideão. Olha que tremendo, irmão. Olha que tremendo isso aqui que Deus me revelou. A Bíblia diz que o Senhor apareceu para Gideão. Gideão estava malhando trigo no largar. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que está acontecendo tudo isso? De onde estão as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Agora que tremendo isso aqui, irmão. Entenda isso aqui em nome de Jesus. Olha que tremendo. O Senhor vai aparecer para Gideão e o Senhor vai falar assim: Gideão, eu estou contigo, homem valente. Aí Gideão vai falar assim: ó Senhor, se o Senhor está comigo, por que está acontecendo isso? Agora que tremendo, irmão. Peraí, quem foi que cometeu o pecado? Não foi o povo de Israel? Agora Gideão está questionando por que está acontecendo isso. Já parou para pensar, filho? Que tem coisas que você pergunta para Deus: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Mas o que você fez lá atrás? A consequência é inevitável, filho. Percebe que Gideão vai questionar o porquê está acontecendo aquilo. Mas a Bíblia vai dizer que o povo cometeu pecado. Aí, eita glória. Agora entenda, a consequência é inevitável. Percebe que eles estão colhendo a consequência do ato que eles fizeram lá atrás. Aí Gideão vai falar: ó Deus, porque se o Senhor está comigo, então por que está acontecendo isso? É a consequência, filho. É a consequência. A Bíblia diz: isso que o homem semear, isso colherá. A consequência é inevitável. Percebe que pelo fato de Israel cometer pecado da idolatria, pelo fato de Israel fazer o que é mal aos olhos do Senhor, a Bíblia vai dizer que Gideão vai questionar: ó Deus, se o Senhor está comigo, então por que está acontecendo isso? Só que Gideão se esqueceu que o povo fez lá atrás. Talvez você está se perguntando hoje: por que minha vida está assim? Por que está acontecendo isso e isso comigo? Por que minha vida não está indo para frente? E o que você fez lá atrás? E os erros que você cometeu? Deus, ele perdoa o pecado, mas a consequência do pecado é inevitável. Você quer ver uma coisa? A Bíblia vai dizer que Davi, ele comete o pecado com Betseba. Aí a Bíblia diz que a mulher mandou dizer a Davi: diga a Davi que eu concebi. Ela deu à luz. Aí a Bíblia diz que Deus matou a criança. Agora por que Deus matou a criança? Porque se pegar para ler, Davi ele começa a orar. Davi começa a quebrantar diante de Deus. Deus perdoou o pecado de Davi. Deus usou a vida de Natã para repreender Davi. E se você pegar para ler, a Bíblia vai dizer que Deus perdoou Davi, mas Deus feriu a criança. Por quê? Porque a consequência do pecado é inevitável. Pecado Deus perdoa, mas a consequência é inevitável. A consequência você vai colher, rapaz. Aleluia, Deus. Deus é justo, rapaz. Eita, Jeová, eu vou falar tudo, Deus. Olha que tremendo. Todos os erros que eu e você comete, nós vamos colher, porque Deus é justo. Deus, ele é justo, filho. Eita, Jeová, eu vou falar tudo, Jesus. Aí eu acho interessante, irmãos, que a Bíblia vai dizer que Gideão começa a questionar: ó Senhor, se o Senhor está comigo, por que está acontecendo isso? Cadê as maravilhas que nossos pais nos contaram? Percebe? Ele vai começar a falar do que Deus fez lá atrás. Nossos pais nos falaram, Senhor, das suas maravilhas do Egito, dos sinais que tu fizeste. Mas por que está acontecendo isso? Talvez você está trazendo à sua memória as maravilhas de Deus, mas sua vida ainda está na mesma. Sabe por quê? Por causa dos erros, por causa dos atos que nós agimos de maneira errada. Isso é uma coisa, filho, que é inevitável. Nós vamos colher. Aí o interessante, irmão, que Deus vai falar assim para Gideão. Então o Senhor se virou para Gideão e disse assim: vai nessa força que você tem, livre os medianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Olha que interessante, irmão. Deus olhou para Gideão e disse assim para Gideão: vai nessa força que você tem e livre os medianitas. E livre Israel das mãos dos medianitas, perdão. Olha que interessante. Deus olhou para Gideão e Deus disse assim: Gideão, vai nessa força que você tem, livre o Israel das mãos dos medianitas, porque eu estou enviando você. Agora que interessante. Deus olhou para ele, Deus viu força em Gideão. Irmãos, Deus está vendo que você tem força para vencer essa situação. Deus sabe que você é mais forte do que isso. Deus sabe. A Bíblia diz que a gente tem que tirar força de onde não tem força. Deus olhou para Gideão e Deus falou: Gideão, vai na tua força e livre. Deus sabe que você é capaz de se livrar disso aí, rapaz. Esse vício não é maior do que você. Isso que está te dominando não é maior do que você, rapaz. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem do pó da terra, Deus chamou Adão e Deus falou assim para Adão: Adão, vem cá. Tenha domínio sobre todas as coisas, sobre todos os animais que voam, que rastejam. Olha que interessante. Deus fez o homem para ter domínio e não para ser dominado. Deus olhou para Gideão e Deus falou: Gideão, você tem domínio sobre isso. Você tem força sobre essa situação. Vai livrar eles.
Deus está vendo que você tem força, rapaz. Você é mais forte do que esse vício que te domina. Aleluia. Deus não te fez para ser dominado. Deus te fez para dominar. Eita, glória a Deus. Aleluia, Deus. Aí entenda isso aqui. Aí Gideão vai falar assim: ah, Senhor, como livrarei? Eis que eu sou mais pobre em Manassés, e eu sou menor da casa de meu pai. Olha que tremendo, irmão. Deus escolheu o menor. Deus escolheu Gideão, o menor da casa do pai dele. Olha que Gideão disse: Senhor, eu sou pobre. Eu sou mais pobre da casa de Manassés, e eu sou o menor. Irmão, Deus gosta de escolher os pequenos. É os pequenos que Deus escolhe. É os pequenos que Deus escolhe, irmão. Você quer ver uma coisa? Deus escolheu Davi para derrubar Golias. Davi era muito menor que Golias. A Bíblia diz que Deus pega aquilo que não são para confundir o que são, rapaz. É os pequenos que Deus pega. Aleluia, Deus. Eita, glória a Deus. Rapaz, a Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus gosta de escolher os pequenos. Gideão vai dizer: Senhor, eu sou o menor. Eu sou o menor da casa de meu pai. Mas Deus olhou para o menor e viu que o menor tem força. Talvez você está se vendo pequeno, mas Deus está vendo que você é maior do que isso, rapaz. Eita, glória a Deus. Deus está vendo que você tem força. Aleluia. Vai nessa tua força, diz o Senhor. Aleluia. Aí olha que tremendo, irmão, para finalizar. A Bíblia diz que Gideão, ele vai dizer assim: olha que interessante. Olha o que o Senhor disse. Olha que tremendo isso aqui. Olha que tremendo isso. Olha o que o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um homem só. Pera aí, olha que interessante, irmão. Os midianitas, filho, eles tinham um exército numeroso. A Bíblia vai dizer que o número deles era mil e sei quantas pessoas. Era muita gente, irmão. Só que a Bíblia diz que Deus vai falar assim para Gideão: Gideão, você vai derrotar eles como se fosse um único homem, porque eu estou com você. Agora entenda isso aqui. Olha que tremendo. Deus vai falar para Gideão: Gideão, você vai derrotar eles como se fosse um homem só. Como se aquele exército numeroso vai ser como um só para você, porque eu estou com você. Porque quando Deus está com a gente, irmão, a gente vê a situação muito mais fácil. Por mais que seja um exército numeroso, quando Deus está com a gente, Deus torna aquele exército numeroso, Deus diminui. Aleluia, Deus. Irmãos, quando Deus está com a gente vence. A Bíblia diz: somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Quando Deus está com a gente vence. A gente passa pelos obstáculos da vida. Aí Gideão vai falar assim: Senhor, se eu encontrei favor aos teus olhos, me dá um sinal que é o Senhor que está falando comigo. Olha que interessante. Deus estava falando com o Gideão o tempo todo, mas Gideão vai falar assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, me dá um sinal. Por quê? Porque Gideão está colocando a prova para ver se de fato é Deus falando. Aí a Bíblia diz que o Senhor vai falar assim. Gideão vai falar assim para o Senhor: Senhor, peço que não te afaste daqui, até que eu volte e traga minha oferta. Aí o Senhor vai dizer assim: tá bom, esperarei você. A Bíblia diz que Gideão entrou em casa, preparou um cabrito, fez pães sem fermentos, com 20 litros de farinha, pôs a carne no cesto, e o caldo numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho, e o entregou ao anjo. Porém o anjo do Senhor lhe disse: pegue a carne e os pães sem fermentos, coloque sobre esta rocha, depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo estendeu a ponta do cajado que trazia na mão, e saiu fogo da rocha e queimou a carne. E o anjo do Senhor desapareceu da presença de Gideão. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor. Olha que interessante, irmão. Olha que interessante. Gideão vai falar: Senhor, se é o Senhor mesmo, espere eu aqui então, pai, que eu vou ali trazer uma oferta. Vou oferecer aqui nessa rocha. Aí Deus fala assim: tá bom, vai lá que eu vou esperar. Aí Gideão fez como Deus ordenou. O anjo estendeu o cajado sobre os pães que estavam em cima da rocha. Agora que interessante. Gideão colocou aonde? Em cima da rocha. E a rocha simboliza Cristo. Se tiver que fazer, tem que fazer em Cristo. Se tiver que construir, tem que construir em Cristo. Jesus disse em Mateus 7,24: todo aquele que ouve minhas palavras e pratica é semelhante ao homem que constrói a casa sobre a rocha, onde vem o vento, a chuva, bate contra aquela casa, ela não cai, porque está alicerçada. Se tiver que construir, faça como Gideão, constrói na rocha, rapaz. Constrói na rocha, porque tudo que é construído na rocha permanecerá. Aleluia. Não adianta fazer planos, projetos sem Deus. Se fizer sem Deus é como construir na areia, vai cair, mas se fizer na rocha permanecerá. Aí a Bíblia diz que o anjo toca no cajado, toca com o cajado
sobre a rocha e sai fogo. Olha que interessante. Gideão construiu na rocha e Deus toca. Por quê? Porque Deus está mostrando, construiu no lugar que eu queria, na rocha. Constrói na rocha. Tudo que tinha que fazer, constrói na rocha. Não faça nada sem construir na rocha. Porque a rocha é Cristo. Paulo vai dizer, não há outro alicerce do qual já está posto, isto é, Jesus Cristo. Jesus é a rocha, irmão. Se tiver que construir, constrói em Jesus. Faça em Jesus. Porque fazer sem Jesus, irmão, é fazer para ser frustrado. Filho, tudo que você faz sem Deus é totalmente dependente de Deus. Não adianta. Constrói na rocha. Irmãos, foi até aqui que Deus me deu. Reflita nessa palavra que Deus fala contigo. Para honra e glória do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus.